Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente pode pegar os dados que estão, por exemplo, em um gráfico escaneado e, a partir desses dados extraídos, reconstruir o gráfico de uma forma muito mais apresentável e com melhor qualidade. Para isso a gente vai usar um programa muito simples e gratuito e também um pouquinho da linguagem de programação Python. Você já deve ter passado pela seguinte situação: estava querendo fazer um trabalho, achou uma figura muito legal para o seu trabalho, um gráfico muito interessante que tinha todas as informações que você queria, só que esse gráfico estava num livro e quando você escaneou ficou simplesmente horrível. Seria muito legal se você pudesse refazer esse gráfico, certo? Extrair os dados daquela figura e reconstruir o seu gráfico. Muitas das vezes isso acaba não sendo possível porque não tem no livro ou na fonte que você está consultando os dados originais que utilizaram aquele gráfico. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode passar por cima dessa situação utilizando um programa muito simples que tira os dados do gráfico, certo? Eu vou mostrar como. Você extrai os dados desse gráfico e daí você pode usar esses dados da maneira como você quiser. Você pode, por exemplo, colocar num programa de planilha eletrônica ou, que nem eu vou fazer aqui, usar uma linguagem de programação para construir novamente um gráfico em cima desses dados que você extraiu. Assim você pode fazer alterações no gráfico original, colocar mais informações, tirar o excesso de informações que tinha lá e, obviamente, o mais importante, tornar o negócio apresentável, certo? Pegar aquele gráfico que estava com uma qualidade horrível e colocar numa qualidade apresentável para os outros, especialmente com uma boa resolução. A ideia para esse vídeo veio, na verdade, de um outro vídeo que eu fiz, que é sobre o caso de um avião que ficou sem combustível em plano voo, que eu vou deixar aí no card para você ver, caso você não tenha visto ainda. E lá no vídeo eu mostro que o problema aconteceu porque as pessoas utilizaram um valor de densidade errado. E no vídeo eu cito que a densidade varia com a temperatura e originalmente eu ia mostrar um gráfico de densidade variando com a temperatura, a densidade do combustível no caso. Só que eu acabei resolvendo que não ia acrescentar muita coisa no vídeo e tirei essa parte do gráfico. Só que o gráfico que eu achei era de um PDF antigo do Departamento de Defesa americano e obviamente que estava muito ruim. Então eu acabei refazendo o gráfico da forma como eu vou mostrar aqui nesse vídeo, só que depois eu resolvi que não ia utilizar. Então eu vou mostrar aqui no vídeo como que eu fiz essa reconstrução do gráfico a partir desse PDF antigo. O arquivo é esse daqui. Então eu tenho aí esse arquivo que fala sobre propriedades para combustível de aviação. E dá para perceber que, na verdade, é um documento que foi escaneado, tá? Esse arquivo aqui é relativamente antigo, é de 1983. Então, o documento em si, né, em papel já era um pouco antigo. Não foi feito em computador, muito provavelmente ele foi datilografado. E a qualidade do escaneamento também não é muito boa. O gráfico em si, que eu queria mostrar, era esse daqui, ó. Tá um gráfico de densidade versus temperatura para vários tipos de combustível de aviação. Veja que como a qualidade do escaneamento não foi muito boa, algumas linhas do gráfico praticamente não dá para enxergar. Seria muito ruim, né, apresentar um gráfico como esse daqui, porque não dá para localizar os valores com muita facilidade, já que as linhas de grade que servem para auxiliar nessa localização de valores estão muito apagadas. Então, como eu estava pensando em utilizar esse gráfico no vídeo, eu não ia apresentar ele da maneira como está aqui. Eu ia pegar os dados e refazer o gráfico de uma forma mais visual, de uma forma mais bonita. E eu também não precisava ter as 5 linhas dos 5 tipos de combustível. Eu precisava ter apenas do único tipo de combustível que era interessante lá no caso, que era o combustível de aviação Jet A. O programa que eu vou utilizar para extrair os dados é esse daqui, é o Engage Digitizer, tá? Esse é o site do projeto, todos os links vão estar no link aí na descrição, tá? O link aí na descrição é o artigo referente a esse vídeo lá no site do Ciência Programada. Todo vídeo tem um artigo relacionado lá no site, onde eu deixo todas as referências que eu uso e até alguns detalhes a mais que eu não coloco no vídeo para o vídeo não ficar absurdamente grande. Então lá vai estar o link para o site. E aqui nessa figura ele mostra o processo. Você passa para ele uma imagem, um arquivo de imagem, com um gráfico. E daí, seguindo os passos que eu vou mostrar aqui no vídeo, você define as coordenadas, ele acha os pontos e daí você, com esses pontos, pode exportar para um arquivo de dados para você utilizar, por exemplo, numa planilha, ou que nem é o nosso caso aqui, a gente vai importar isso em um script Python e vai construir o nosso gráfico, tá? Esse programa é gratuito, ele é multiplataforma. Se você vier aqui no site, você pode, nesse link aqui, achar os arquivos de instalação
para Linux, para macOS, para Windows, tá? Ele é multiplataforma, ele é gratuito, ele é de código aberto também, você consegue ter o código dele no GitHub. E eu vou mostrar para vocês aqui que ele é bem simples de usar. A primeira coisa que eu preciso, antes de começar a utilizar ele, é ter essa figura aqui. Para isso, o que eu vou fazer é simplesmente tirar um print da tela e recortar o gráfico. Como eu estou usando o Linux Mint ele tem um atalho que é o Shift Print Screen, onde eu posso recortar uma parte da tela direto para um arquivo. Tá? Eu vou salvar esse arquivo aqui e daí eu vou importar esse arquivo lá no Engage Digitizer. Se você tem um outro sistema operacional que não tem essa opção, você pode tirar print da tela como um todo e depois recortar. É mais fácil no programa você já importar só o espaço referente à figura em si, sem outras informações, porque aí facilita mais o algoritmo dele reconhecer a área do gráfico e as linhas. Tá? Por isso que eu estou falando, porque é melhor você recortar a figura antes e não colocar a página como um todo. A interface inicial do programa é essa daqui, é um programa bem simples. Você tem aqui essa opção de importar, e aí você pode achar a pasta onde você salvou a figura. Uma outra forma que é mais simples ainda é se você está com a pasta com o arquivo aberto, você pode simplesmente arrastar esse arquivo aqui para dentro, e daí ele já vai começar aqui um auxílio de importação. É só seguir efetivamente o que está escrito na tela. Então, o primeiro passo é você dizer quantas curvas tem no gráfico. No nosso caso aqui, a gente tem 5 curvas, e daí você pode nomear elas. Eu vou dar os nomes de acordo com o que está em cima de cada linha. Nas linhas que tinha mais de um nome, eu simplesmente coloquei um único nome, tá? Para facilitar a nossa leitura. Ele pergunta que tipo de gráfico que você tem. Se é um gráfico que você tem apenas linhas ou linhas com os pontos, ou se você tem apenas os pontos, ou seja, você não tem as curvas em si, você só tem os pontos. No nosso caso aqui, a gente tem as curvas sem pontos, então já é essa a primeira opção mesmo. Com base no que você acabou de colocar, ele vai criar um checklist para você seguir, tá? Então, basta a gente dar Finish aqui, e aí aparece esse menu lateral. Infelizmente, o programa não tem uma opção para aumentar a fonte, então eu vou usar os recursos de acessibilidade aqui do Linux Mint para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Eu vou mostrar o checklist completo e daí eu vou fazendo aqui passo a passo, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então eu vou dar um pouquinho de zoom aqui nessa parte. A primeira etapa é você adicionar 3 pontos de eixo, tá? E daí eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Essa caixa aqui vai ser marcada então quando a gente marcar o primeiro ponto, depois o segundo e depois o terceiro. Nessa etapa, basicamente, você está dizendo para o programa onde é que estão os eixos. E daí ele, de acordo com o algoritmo dele, vai então saber, quando você clicar em algum outro ponto, quais as coordenadas daquele ponto. É simplesmente isso. E a próxima etapa é você marcar pontos em cima de cada curva que você definiu lá no início. E posteriormente é exportar os pontos. Tá? As etapas são bem simples, vamos fazer elas aqui. Então, para fazer essa primeira etapa, a gente pode clicar aqui em mais, daí ele vai dizer o que você tem que fazer. Clicar nesse ícone aqui, que na verdade ele já está selecionado, e com o ícone selecionado você vai clicar em alguma marcação de eixo. Eu posso dar zoom aqui no gráfico, para isso é só você apertar Ctrl e usar a rolagem do mouse, tá? E o primeiro ponto que eu vou marcar vai ser na junção dos eixos. Vai ser um pouco difícil de marcar, porque dá para perceber claramente que o eixo de baixo aqui não está aparecendo, tá? Mas seria algo mais ou menos nessa posição aqui. E deve aparecer essa janela aqui para você marcar quais são as coordenadas desse ponto que você marcou, tá? Em X é menos 40, em Y é 620. Basta você dar OK. E esse é o primeiro ponto que você marcou. Repara que aqui a caixinha foi marcada, mostrando que você marcou o primeiro dos 3 pontos de eixo necessários. É só você repetir esse procedimento para o segundo ponto e para o terceiro ponto. É sempre recomendável que você marque os extremos dos eixos, caso você consiga enxergar. Tá? Então, vai ser mais ou menos por aqui o ponto final referente ao eixo X. Então, esse daqui vai ser 90, 620. E agora a gente pode ir lá para cima do gráfico
E aqui a gente tem um problema, não dá para enxergar onde que está a linha do 900, em que altura que ela está. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar algum valor que me permite enxergar a linha. Então, para mim, a linha do 820, por exemplo, está aqui. Parece que tem um tracinho que seria o início dessa linha. Então eu vou marcar aqui como sendo o valor de x, aquele valor inicial do eixo de menos 40, e de y, 820. O importante é você tentar fazer o melhor possível. É claro que marcar exatamente a posição num gráfico que está com uma qualidade tão ruim assim é complicado, mas daí você faz aquilo que é melhor. E se você depois pegar os dados e ver que o gráfico está meio fora de proporção, você vem aqui de novo e faz o processo todo de novo. Então vou dar OK. Repara que o programa mostra temporariamente nas linhas vermelhas aí o sistema de eixos que você marcou. Vou tirar o zoom aqui do gráfico. OK. Então, as 3 primeiras caixinhas já foram marcadas. E repara aqui que a próxima etapa é adicionar pontos para cada curva. E aí, novamente, se eu marcar aqui em mais, ele vai me dar as instruções. Então, a primeira coisa que ele diz é para a gente clicar nesse botãozinho aqui, que é o Segment Fill Tool, selecionar a curva desejada, já está numa das curvas aqui, e aí passar o mouse em cima da curva. Então, repara que quando eu passo o mouse em cima da curva, ele reconhece vários segmentos dessa linha que representa esse combustível aí, o JP5. Ele dá algumas instruções aqui, caso você não esteja vendo esses segmentos. Eu vou mostrar para vocês porque pode acontecer de você estar numa situação em que você passa o mouse em cima da curva e não aparecem os segmentos, tá? Ele diz que basta você ir em Settings, Color Filter, aí você tem essa janelinha aqui, onde você pode basicamente alterar o contraste que está sendo utilizado pelo programa. Repara que quando eu arrasto aqui, aparece várias outras linhas de grade. Isso não é muito bom porque pode acabar atrapalhando o algoritmo a achar as linhas do gráfico em si, certo? Então, para o que você quer, que é enxergar as linhas, o melhor seria uma situação como essa aqui, com menos linhas de grade, deixando apenas o gráfico. Como no meu caso eu estou conseguindo detectar a linha com uma certa facilidade, eu não vou alterar essa opção aqui. Mas eu estou só mostrando que é uma opção caso você tenha dificuldade em localizar as linhas. Então eu vou cancelar e eu vou ficar clicando nesses segmentos. Repara quando eu clico, deixa eu dar um zoom aqui. Repara quando eu clico que está aparecendo essas cruzinhas azuis. Isso daí são os pontos que ele está marcando, tá? Ele vem por padrão com algumas configurações referentes ao número de pontos que ele vai marcar e tal. Eu aqui não vou mexer nessas configurações. Caso você tenha interesse, você pode depois explorar mais o programa. Mas basicamente são esses pontos aí que depois ele vai exportar para você construir o seu gráfico. Nesse tipo de situação aqui, ó, onde tem essa parte escrita muito próximo da linha, às vezes o programa tem dificuldade de reconhecer pontos aqui. Repara que eu estou passando o mouse e ele não está reconhecendo aqui logo abaixo do código JP5. Aqui mais para o lado ele já está reconhecendo. Mas daí vem o código JET-A e ele já tem dificuldade de encontrar de novo. Não tem problema, eu vou mais para o lado até ele achar. Mas repara que ele extrapola linearmente aqui entre os pontos. No caso desse gráfico aqui, isso não vai ser muito problemático, porque dá para perceber claramente que são retas, certo? Um comportamento muito próximo de uma reta. Então eu não vou me preocupar com essa ausência de pontos. Senão eu poderia usar outras opções do programa para adicionar pontos ali, tá? Mas aqui eu não vou fazer isso porque não é necessário para esse gráfico, especificamente que a gente está trabalhando. Então eu vou continuar aqui marcando os pontos até terminar essa linha. O que eu preciso fazer para as outras? Exatamente a mesma coisa. Então, já terminei de marcar os pontos do JP5 e agora é só vir aqui e mudar para o JET-A e fazer a mesma coisa. Se você achar que algum ponto não ficou exatamente em cima, não tem problema. Basta você vir aqui com a ferramenta de seleção, que é esse mousezinho preto aqui, e arrastar. Então, por exemplo, esse ponto aqui está um pouquinho acima, eu gostaria de arrastar ele para ficar em cima da linha. Pronto, está corrigido o problema, ok? Aí, como eu tinha falado, para fazer isso nas outras é só você vir aqui, então, por exemplo, JET-A, e fazer o mesmo procedimento
para a linha do JET-A. Para o vídeo não ficar absurdamente maçante, eu vou fazer isso para as 5 linhas e quando eu terminar, eu volto aqui para mostrar para vocês as próximas etapas. Eu ainda não terminei, eu ainda estou no JET-A, mas é só para mostrar para vocês que, no caso aqui da JET-A, as linhas de grade atrapalharam bastante. Por exemplo, ele marcou esse ponto aqui bem abaixo, esse aqui também bem abaixo. Não tem problema, basta eu vir aqui com a ferramenta de seleção e empurrar o ponto para o lugar onde ele deveria estar. Tá? Então, aqui e aqui, repara que ele já corrigiu, esse daqui também está um pouquinho abaixo. E os pontos onde isso aconteceram são pontos justamente próximos às linhas de grade. Então, as linhas de grade que estão mais fortes acabam atrapalhando um pouco o algoritmo. Se isso estiver acontecendo muito, basta você ir naquela opção que eu mostrei de mudar o contraste e deixar apenas as linhas do gráfico mais visíveis. Nesse gráfico aqui, como as linhas dos conjuntos de pontos são muito grossas e muito mais escuras, isso acaba funcionando bem. Se você tem algum gráfico que a diferença entre a linha de grade e as linhas de dados em si não está muito sobressaindo, isso pode ser um pouquinho mais difícil de se fazer. Então agora eu vou continuar com as outras linhas e vou cortar o vídeo para a parte onde eu já selecionei todas as linhas. Bom, eu terminei de selecionar os pontos para as 5 curvas, tá? E agora é só vir aqui no último ponto, que é a parte de exportar. Então ele mostra aqui que basta ir no arquivo File Export. E aí você dá o nome do seu arquivo. Então eu vou botar aqui, por exemplo, dados combustível. Ele vai exportar no arquivo CSV, que significa que são valores separados por vírgula, tá? E daí você pode utilizar isso onde você quiser. Então eu vou salvar aqui e essa etapa está pronta. Se você quiser, você também pode salvar o arquivo onde você fez essa seleção de pontos, tá? Caso você queira fazer alguma correção posteriormente ou algo do tipo. Então basta você vir aqui em File, Save, e você também pode salvar essa parte. Repara que aqui ele vai salvar como sendo um documento do Engage, tá? Então eu vou colocar aqui como sendo Engage combustível e vou salvar. Simplesmente para ter essa etapa salva, tá? Se eu achar depois que os pontos não ficaram muito bons, eu posso vir aqui, corrigir alguns que eventualmente continuam bem fora da linha e eu não corrigi, como por exemplo esse daqui. Se eu ver que atrapalhou bastante, eu já tenho essa parte do trabalho salva e simplesmente parto daqui para melhorar a edição. Agora que a gente já tem um arquivo com os dados, a gente pode usar esse arquivo como entrada, por exemplo, em qualquer programa de planilha eletrônica, caso você queira usar uma planilha, como por exemplo Excel, para pegar esses dados e transformar em gráfico, ou em alguma linguagem de programação. Então aqui no caso eu vou utilizar Python para a gente reconstruir esse gráfico, só que de uma maneira visualmente melhor. Tá? Então eu vou utilizar aqui o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta muito útil para visualização de código em Python, tá? Eu já utilizei em outros vídeos aqui. O link para visualizar esse notebook e também para baixar esse notebook vai estar no artigo que está aí na descrição. Você vai ter o link lá para o repositório do Ciência Programada no GitHub, e daí você pode visualizar esse notebook lá e também pode baixar, caso você queira ver com mais calma o código. Tá? É um código bastante simples que eu vou fazer aqui, mas às vezes em vídeo é meio chato de você ficar vendo o código, tem que ficar pausando, não tem problema, pega aí no link, no artigo, que você vai poder ver com bastante calma. Então tá aqui, eu estou no Jupyter Lab e já tenho um notebook aberto. Esse notebook está na mesma pasta onde eu salvei aquele arquivo dados combustível, tá? Então só mostrando o arquivo aqui para quem possa não estar acostumado com arquivos CSV. Vamos dar uma olhada nele então. Então tem aqui ó, dados combustível. Repara que como eu já tinha dito para vocês, um arquivo que você tem valores separados por vírgula. Então essa primeira linha é o nome de cada coluna. A gente sabe que o eixo X é temperatura, mas aqui ele simplesmente aparece como X. E cada eixo Y ele colocou o nome que eu dei para cada uma daquelas curvas, tá? E daí você tem os valores, todos eles separados por vírgula, que é isso que significa CSV, Comma Separated Values, tá? Valores separados por vírgula.
Então veja que aqui tem todos os pontos que ele reconheceu com aquelas marcações que eu fui fazendo. Eu tenho o costume de salvar numa variável o caminho para o arquivo de dados, tá? Então eu vou ter aqui arquivo dados igual dados combustível.csv. Isso aqui não é obrigatório, tá? Eu poderia simplesmente colocar no código dados combustível.csv, só que eu prefiro armazenar isso numa variável, porque se depois eu mover esse arquivo para uma pasta e tal, eu só preciso mudar em uma única posição no código o caminho para o meu arquivo. E agora eu vou importar as bibliotecas que a gente vai utilizar aqui para fazer o gráfico, tá? Eu vou importar todas de uma única vez e daí à medida que eu for utilizando elas, eu vou dizendo por que eu estou utilizando. A primeira que eu vou importar vai ser o NumPy. Eu vou importar uma do SciPy, que é para regressão linear. Afinal de contas, a gente já viu que os dados têm uma tendência linear bastante forte, né? A gente já percebe que é uma característica de cada conjunto de dados que eles se comportam de uma forma linear. Então, eu vou ter aqui uma biblioteca para fazer regressão linear. E também, obviamente, a biblioteca para a gente construir os nossos gráficos. A gente precisa agora pegar esses dados que estão no arquivo CSV e importar eles de uma forma que a gente possa utilizar com essas bibliotecas, tá? Para isso que eu importei o NumPy. O NumPy ele tem um método chamado gen.txt, que serve justamente, como o próprio nome está dizendo, gerar a partir de um arquivo de texto, né? CSV é um arquivo de texto, os dados que a gente vai utilizar no nosso programa, tá? Então, basta eu passar o nome do arquivo, se lembrando que o nome do arquivo está numa variável, que é o arquivo dados, o delimitador desse arquivo, que no nosso caso aqui são vírgulas, tá? Poderia ser espaços, poderia ser tab, tá? Tudo depende do tipo de arquivo que você está importando. No nosso caso aqui é um arquivo separado, é um arquivo de valores separados por vírgula, então o delimitador é vírgula. E a gente já viu que as colunas têm nomes, certo? Eu mostrei aqui para vocês que a primeira linha do arquivo é o nome de cada coluna e eu gostaria de poder utilizar esses nomes, por isso que eu vou colocar aqui names igual a true. Então só para mostrar para vocês o resultado disso daqui, ele está pegando aí todos os pontos e ele coloca aqui o nome de cada coluna, tá? Esse F aqui significa que é do tipo float, ele reconheceu que são tipos numéricos aqui. Caso ele tivesse reconhecido outros tipos, ou caso ele não tivesse reconhecido os tipos, a gente poderia passar isso manualmente para o código. Eu já fiz isso em outro vídeo, tá? Que foi no vídeo do Bolt. Então, caso você queira ver como que lida com esse tipo de situação, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre Bolt e Python, tá? Que é o último antes desse vídeo que eu estou gravando aqui. Eu não salvei esses dados aqui em uma variável, certo? Eu simplesmente rodei isso aqui para a gente mostrar o que está acontecendo, mas eu preciso ter isso aqui numa variável. Eu vou chamar isso aqui de dados, e como foi a última célula que eu rodei, eu posso simplesmente colocar aqui underscore, e o Jupyter vai entender que é para salvar em dados o último comando rodado, tá? Isso aqui é mais um macete do Jupyter, tá? Se eu vim agora e mostrar aqui dados, ó, repara que é a mesma coisa. Tá? Então toda vez que você esquecer de salvar alguma coisa numa variável, ou você quiser ver o que está acontecendo antes de salvar numa variável, basta você colocar o nome da variável igual underscore ou underline, né? E aí essa última célula rodada vai ficar salva na variável que você está criando. O bom de você ter nomes nas colunas é que você pode ver os dados chamando pelo nome. Então a gente tem os valores referentes à temperatura, né, que são os valores da coluna X. Se eu botar dados X, ele vai mostrar para mim todos os valores que tem nessa coluna. Então isso vai ser bastante útil quando a gente for fazer os gráficos e também as análises de regressão linear. Para eu ver todos os nomes de colunas que eu tenho, eu posso utilizar esse comando aqui, dados que é o nome da variável, .dtype.names, e daí eu vejo aqui que tem X, JP5, JET-A, enfim, todos os outros nomes que são tipos de combustível de aviação. Para a gente dar uma olhada em como que estão nossos dados, a gente pode utilizar isso daqui e fazer um for para plotar os nossos gráficos, tá? Para eu não ficar digitando aqui o tempo todo, eu vou digitar o código
e aí vou mostrar para vocês o código e interpretar ele. Então tá aqui o código, basicamente eu estou fazendo um for, certo? Para cada nome que tem nessa tupla aqui, a partir da primeira posição, porque eu estou me referindo ao nome dos combustíveis, certo? Faça o gráfico do tipo scatter, que é tipo pontos, né? Dos dados de X para os dados de cada combustível, no nome de cada combustível. E para eu saber qual é qual, né, eu estou botando aqui label igual a name, que é para aparecer na legenda que eu estou chamando aqui. E daí o comando para mostrar o gráfico em si. Tá? Vamos rodar essa célula e eu tenho aqui o nosso primeiro gráfico. Ele está feio ainda, a gente vai melhorar bastante ele, mas é simplesmente para ver se funcionou o nosso tratamento lá. Repara que aqui no JetB ficou bem ruinzinho os pontos, certo? Então se isso aqui estiver me incomodando muito, eu posso ir lá naquele arquivo do Engage que eu salvei e arrastar esses pontos para que eles fiquem em cima da linha lá certinha para não ficar essa coisa meio torta aqui. Como esse vídeo é só para demonstrar as funcionalidades do Engage e mostrar a utilização de Python para melhorar o gráfico, eu não vou me preocupar muito com isso, mas obviamente se você estiver fazendo alguma coisa um pouco mais séria, se você perceber que está muito ruim os pontos, você vai lá e ajusta os pontos da maneira como eu mostrei para vocês. Tá? Aqui eu não vou fazer isso, não vou me preocupar muito com isso. Esses espaços em branco aqui nos gráficos era onde o algoritmo tinha dificuldade de localizar os pontos porque tinha texto muito próximo à linha. Tá? Então por isso que tem esses espaços vazios aqui. De novo, nesse contexto desse gráfico, isso não vai atrapalhar a gente porque a gente percebe claramente que tem um comportamento linear, então a gente vai fazer uma regressão, vai traçar uma reta que vai simplesmente passar por aqui, mesmo aqui não tendo ponto nenhum. Agora, se você está com outro perfil de gráfico um pouco mais complicado, que tem uma curva, alguma coisa do tipo, pode ser que esses pontos aqui façam falta, e aí você precisa ir lá no Engage, brincar um pouco com as configurações. Vai ter uma configuração lá que permite que você coloque pontos manualmente, ao invés de arrastar pontos que ele detecta. Também pode colocar pontos manualmente, daí, enfim, você pode lidar com cada caso com as suas especificidades. Beleza? Então, agora que eu já dei uma olhada que funcionou a importação de dados e que os dados estão aqui, vamos fazer as próximas etapas e obter um gráfico que seja muito melhor do que esse que está aparecendo aí para gente. O que eu preciso agora é, a partir de cada conjunto de pontos desse, ter uma reta. Então eu preciso fazer a regressão linear para cada conjunto desses. Para isso que tem aquele Lean Regress que eu importei lá do SciPy. Tá? Vamos ver como ele funciona com um conjunto de dados apenas. Vamos ver o que ele retorna. Então, vamos pegar aqui dados x, certo? Que é a temperatura. A gente sempre vai ser... O nosso eixo x sempre vai ser a temperatura. E vamos pegar aqui, por exemplo, os dados para o combustível Jet A. Então, repara que ele me retorna aqui uma espécie de tupla nomeada, tá? Onde eu tenho o slope, que é a inclinação da reta, o intercepto, que é onde que essa reta intercepta o eixo vertical, tá? O valor de R, o valor de P e o desvio padrão. Esse vídeo aqui eu não vou entrar muito em detalhe do que significa cada um desses valores aqui, tá? Quem já está um pouco mais acostumado com regressão linear já deve ter uma certa noção. Mas basicamente, esse valor de R, ou mais especificamente o valor de R ao quadrado, tá? Quanto mais próximo de 1, significa que os dados são bem descritos por uma reta. Tá? Um ajuste linear descreve bem aqueles dados. E um desvio padrão pequeno também indica um bom ajuste linear, de forma bem simplificada, ok? Quem quiser mais detalhes pode dar uma olhada na documentação do Lean Regress. No site do SciPy tem a documentação. Daí ele vai dizer aqui para você o que significa cada um. Tá? Então, R tem o nome formal de coeficiente de correlação, o que significa aquele P, tá? E, obviamente, que você também pode dar uma pesquisada em livros de estatística para ver o que efetivamente significa cada uma dessas propriedades, tá? Mas de forma bem simplificada foi aquilo que eu falei. Então, eu gostaria, antes de fazer os gráficos, de confirmar que realmente cada conjunto de dados é bem descrito por uma reta. Então, ao invés de fazer isso aqui na mão para cada conjunto de dados, eu vou fazer também utilizando um pouquinho de Python, né? Vou fazer um for e vou fazer a conta de R ao quadrado e também vou mostrar o desvio padrão de cada um.
Então, da mesma forma que eu tinha feito para fazer esse gráfico de rascunho, eu também estou fazendo um for naquela listagem de nomes, certo? Nessa listagem aqui, a partir da posição 1, onde eu tenho o nome desse combustível. Aí eu estou pegando os dados de regressão, estou pegando o valor do R elevando ao quadrado e estou pegando o valor do desvio padrão. Eu estou pedindo para mostrar com apenas 4 casas decimais, usando aqui uma f-string. Todos realmente podem ser descritos aí sem muito problema, como tendo um comportamento linear. Todos eles têm um R ao quadrado muito próximo de 1 e um desvio padrão muito baixo. Então agora eu fico um pouco mais tranquilo de efetivamente considerar que eu posso traçar uma reta para cada conjunto de dados desse, tá? E aí vamos também melhorar o nosso gráfico. Então, ó, o código está aqui, tá? A gente viu lá no gráfico que os valores de temperatura eram para a faixa de menos 40 até 90 graus Celsius. Por que aqui está 100? Porque o NumPy Range ele é exclusivo no último ponto, tá? Ou seja, o 100 não está incluso e está no espaço de 10 em 10. Então, só para vocês verem o resultado desse código aqui, eu vou criar uma célula aqui em cima. Tá? Então, ó, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, enfim, até 90. Repara que o 100 não está incluso, tá? Por isso que eu falei que é um intervalo fechado em menos 40 e um intervalo aberto em 100. E de 10 em 10. Então, quando ele fez aqui 90, ele não foi até 100, ele parou no 90, ok? Então eu estou criando aqui os valores de temperatura. Para o nosso gráfico ficar mais bonitinho, eu estou usando um estilo aqui do Matplotlib, que tem esse nome. No link aí da descrição eu deixo um link para documentação do Matplotlib, onde tem vários estilos pré-programados, tá? E daí você pode ver qual deles ali é mais bonitinho. E eu também estou fazendo um for aqui para plotar cada reta, seguindo a mesma lógica que eu tinha feito anteriormente do for, só que aqui eu estava pedindo para aparecer na tela essas informações aqui de R quadrado e desvio padrão. Agora eu estou pedindo para plotar temperatura versus a equação de uma reta. Lembra sempre que a equação de uma reta é ax mais b, certo? Onde a é a inclinação, então a regressão.slope, porque slope é a inclinação, x, que são os valores de x, mais b, onde b é o intercepto da reta. E estou pedindo para aparecer o nome na legenda. E obviamente, para o gráfico ficar completo, eu preciso dizer o que é o eixo x, o que é o eixo y e dar um título para esse gráfico, certo? Então é isso que significa essas 3 linhas e a última linha para mostrar o gráfico. Então agora eu tenho aí o meu gráfico muito mais apresentável do que aquela versão do PDF. Não sei se você concorda comigo, mas para mim teve uma grande evolução disso aqui que está no PDF para isso aqui que está no gráfico. Obviamente que agora eu posso utilizar todo o conhecimento de Python para melhorar mais ainda, caso eu queira. Se eu achar que essas linhas estão muito finas, eu posso engrossar elas. Se eu achar que esse esquema de cor está ruim, eu posso mudar o esquema de cor. Se eu achar que está pouco legível os valores dos eixos e os nomes dos eixos, eu posso aumentar a fonte. Enfim, eu posso fazer todo tipo de alteração que eu queira. Eu posso colocar mais linhas de grade. Enfim, é bem extensa a quantidade de coisas que eu posso modificar aqui. Tudo depende do meu objetivo. Tudo depende de qual é o material que eu estou focando, qual a finalidade desse gráfico, se ele vai, qual o público para o qual esse gráfico é voltado. Tá? Tudo isso vai influenciar nos tipos de modificação que você pode fazer. E aí, curtiu o vídeo? Eu espero que tenha sido útil para você. Eu espero que agora, toda vez que você se depare com esse tipo de situação, de ter um gráfico antigo que você queria utilizar muito em algum trabalho, em alguma apresentação, e não sabia como refazer esse gráfico sem ter muito trabalho, que você utilize as informações desse vídeo. Eu também gostaria de saber se essa parte de refazer o gráfico utilizando Python e Matplotlib, se você gostaria de um vídeo apenas sobre isso. Porque aqui, para o vídeo não ficar muito grande, eu pego já trechos do código prontos e mostro o que eles significam e o resultado. Mas eu preciso saber se vocês gostariam de ter um vídeo passo a passo sobre isso, ou seja, de eu pegar e ir construindo o código com vocês e dizendo o que cada parte significa. Matplotlib é um mundo à parte, é muita coisa, então se vocês quiserem, eu faço um vídeo
mostrando como que faz a construção passo a passo de um gráfico, o que dá para mudar num gráfico, um ou mais vídeos, na realidade, tendo em vista que são muitas opções no Matplotlib. Mas para saber se isso é interessante ou não, eu preciso que vocês comentem aí embaixo se vocês gostariam desse tipo de material. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que esse material pode ajudar. E também de acompanhar o Ciência Programada nas redes sociais que está aparecendo aí do lado. Eu vou passar a ser muito mais ativo nas redes sociais, tá compartilhando não só o que eu coloco no site e aqui no canal, mas outras coisas interessantes também. E eu sempre aviso lá quando tem novo conteúdo no site e aqui no canal, então é mais uma forma de você ficar por dentro do que está acontecendo aqui no projeto Ciência Programada, ok? Então é isso, até o próximo vídeo.